Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 23. Eu queria que a gente hoje pudesse estudar esse salmo. Como eu falei, eu nunca imaginei conversar, bater um papo aqui sobre o Salmo 23. É um salmo que eu particularmente gosto bastante, mas foi tão gostoso. Enquanto eu estava orando ali, sábado passado, Deus começou a trazer esse texto na minha memória e falar um pouquinho de algumas coisas desse salmo. Abriu lá? Salmo 23, amém? Diz o seguinte para nós: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Esse é um texto que eu gosto bastante, talvez até você o conheça de cor. Já passou por eles tantas vezes, já leu eles tantas vezes, mesmo sendo textos corriqueiros, que às vezes você já leu tantas vezes, às vezes sabe de cor. Queridos, abre o teu coração, porque Deus tem para fazer para você essa noite. Deus, eu tenho certeza que vai fazer algo especial. Eu gosto muito desse salmo, porque ele traz para mim reflexões de um poeta, de um rei. Alguns estudiosos, eles vão tentar datar esse texto para o finalzinho da vida do rei Davi, onde ele já estava velhinho. E esse texto ele acaba soando na Bíblia como se fosse uma retrospectiva de vida. Quando ele está olhando para trás, e ele está podendo ver um pouquinho, lembrar um pouquinho da sua história. Para a gente lembrar um pouquinho, quem foi o rei Davi? Antes de tudo, ele era um pastor de ovelhas, desde pequenininho. Diz que ele tinha muitos irmãos, e desde pequeno, a função de cuidar ali das ovelhas da família, era dele, durante um período da sua vida. E ele cuidava, e o texto vai contar um pouquinho da história dele, que em momentos que às vezes vinham lobos, ou mesmo vinham ursos para tentar matar aquelas ovelhas, ele tinha ali que defender, mesmo sendo um molequinho pequenininho, ele ali defendia elas, e ele ali cuidava delas, ele ali estava alimentando, guiando elas por vários caminhos. E enquanto ele está trazendo à memória esse texto do Salmo 23, talvez ele está trazendo à memória esse tempo, onde ele era pastor de ovelhas, mas nesse momento aqui no texto, ele começa a olhar para Deus, como que Deus sendo o pastor dele, e ele mesmo como rei, já velhinho, naquele momento ele se coloca como ovelha, que estava passando pelos cuidados desse Deus todo-poderoso, esse pastor dos pastores, e os conselhos, as reflexões que ele traz nesse texto aqui, são alguns conselhos que eu gostaria de dividir com você essa noite. Primeiro versículo vai nos falar, e ele vai trazer à tona que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É muito interessante a gente entender que muita gente às vezes tem medo dessa figura do pastor. Naquele tempo o pastor ele tinha a função, isso trazendo para a Bíblia, ele tinha uma função muito forte de poder cuidar das ovelhas. Ele ficava muitas vezes dias, semanas, andando de um campo para outro para poder de alguma forma levar alimento. Às vezes aquele campo estava bom, de repente ele ficava ruim, e ele tinha que levar aquelas ovelhas para outro lugar. Era uma vida talvez complicada, enfrentando perigos, enfrentando dificuldades, e eles estavam ali. Essa é a figura desse texto. E muitas vezes quando as pessoas hoje em dia vão pensar sobre pastores, não sei como é você, mas quando você às vezes vai mencionar, ou quando as pessoas à sua volta, principalmente as não cristãs, elas vão mencionar pastor, elas sempre vão usar os exemplos ruins. É aquele camarada na TV que fez besteira, é um exemplo de um amigo, sei lá das quantas, é de uma igreja não sei das quantas, que é complicada, e sempre vão chegar para você e falar: pastor é tudo vagabundo, tudo só quer o teu dinheiro, que você está sendo enganado, e só coisas ruins. Mas é tão gostoso a gente entender e olhar
para a nossa vida pessoal, cada um de nós, começar por mim que está aqui, e olhando que um dia, todos nós fomos alvo desse pastor, e eu não estou falando aqui o pastor humano, estou falando desse Deus todo especial, que nos cuidou, nos amparou e nos trouxe para si, e pôde curar das nossas feridas, curar as nossas feridas, e poder nos aproximar mais dele, e poder tocar a nossa alma onde dói. É tão gostoso a gente entender como o salmista está colocando aqui, que existe um pastor que cuida da gente. Os homens e mulheres que Deus tem levantado para pastorear o rebanho, hoje em dia, são meras pequenas e homens e mulheres limitados, que tentam ao exemplo desse verdadeiro pastor, cuidar daqueles que Deus tem separado, das ovelhas do bom pastor. Eu gosto muito de uma história de um pastor nosso aqui, o pastor Manfred. Eu infelizmente já tive que usar essa história algumas vezes. Nós temos ovelhas bênçãos, que se permitem ser cuidadas, mas tem gente que mesmo achando ou parecendo ser ovelha, muitas vezes não são ovelhas. O pastor Manfred, ele tem uma história muito interessante, o nosso pastor alemão. Ele fala assim: eu tenho convicção do meu chamado, que Deus me chamou para ser pastor de ovelhas. Eu tenho convicção do meu chamado, que Deus me chamou para ser pastor de ovelhas, e não domador de búfalos. Por que eu falo isso aqui para ti? Nesse momento, o salmista, ele estava olhando para si como ovelha, e ele estava olhando para Deus como esse supremo pastor. Ele está dizendo que Deus é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada, porque eu tenho os cuidados desse pastor. Mas tem tanta gente, queridos, tanta gente, que quer os cuidados desse bom pastor, mas muitas vezes não se coloca como ovelha. Está mais, às vezes, para um búfalo selvagem, do que para uma ovelha, alguém que se submete a Deus sobre todas as coisas. A única forma de você ser ovelha, ser servo de Deus, é você entender que Ele é o teu Senhor, e Ele tem algo especial para a sua vida. E o único momento na minha vida que eu comecei a ter uma vida transformada, foi quando eu entendi que do meu jeito, da minha forma de viver, eu não ia chegar em lugar nenhum. Da minha forma de viver, talvez da sua forma de viver, que muitas vezes é contrária à vontade de Deus, só nos levou por caminhos de perdição, de dor, de sofrimento, de miséria. O único momento onde realmente nós conseguimos ter uma vida diferente, é quando esse bom pastor olha para mim e para você com misericórdia, e Ele vem sobre as nossas vidas, e Ele nos ajuda a ser diferentes. Davi estava olhando para ele como ovelha, mas ele enxergava esse Deus Todo-Poderoso como seu pastor, como aquele que estava cuidando, não só naquele momento de velhice, mas em todos os momentos da vida dele. Momentos talvez que ele estava sendo perseguido por Saul, momentos que ele estava muitas vezes passando por dificuldades, em todos eles, ele via o cuidado desse pastor. E ele continua dizendo: de nada terei falta. Quantos de vocês podem talvez lembrar, assim como o salmista, de momentos onde você estava passando alguma dificuldade, seja ela de qual ordem for, e de alguma forma sobrenatural, que você só consegue remeter a Deus, esse pastor se fez presente na sua vida, e de alguma forma você sentiu cuidado, você se sentiu acolhido, e esse versículo se fez tão real como a gente está lendo agora: de nada sentirei falta. Você lembra de um momento assim? Um momento do cuidado dele sobre a sua vida? Às vezes naquele momento você não tinha para onde olhar, não tinha para onde você recorrer, e esse pastor se fez presente na sua vida, e ele esteve te ajudando. Esse é o desejo do coração de Deus, está cercando a nossa vida com os cuidados dele, e nos trazendo para si, onde ele pode nos cuidar. Isaías 40, versículo 10 e 11 vai falar assim: o soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Esse é o nosso Deus, que tantas vezes teve que nos carregar, teve que nos buscar, muitas vezes em lugares complicados onde você estava. Eu lembro por tantas vezes, quando às vezes eu estava em alguns evangelismos, às vezes de madrugada,
E aí você ia começar a falar de Deus para algumas pessoas. E às vezes as pessoas começavam a chorar. E falavam assim, até aqui. E o que está acontecendo? Eu sou desviado e... Poxa, Deus está trazendo agora no meu coração que eu estou no lugar errado, que Deus está usando a sua vida, a vida de vocês aqui para falar isso comigo. Deixa eu ir embora para minha casa. Eu lembro da minha vida, do cuidado de Deus na minha história. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando um pouquinho de onde Deus foi me buscar. Eu lembro de um dia que eu estava na balada de madrugada. E lá na balada, no meio daquele som complicado, Deus começou a falar no meu coração, cara, sai daí. O que você está fazendo aí? Sai daí, eu tenho algo especial para a sua vida, sai daí. Esse pai, esse pastor, vai até onde a gente está, ele cuida da gente, nos traz para si, e ele supre todas as nossas enfermidades, todas as nossas necessidades, todas aquelas coisas que nós precisamos na nossa vida. E ele continua dizendo, versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. É tão tremendo que ele começa agora a lembrar de momentos que ele estava ali caminhando como pastor, e levando ali aquelas ovelhas a um lugar que um pasto verdinho, e muitas vezes ele tinha que caminhar horas, e ele está dizendo, Senhor, o Senhor faz a mesma coisa comigo, tantos momentos eu estou passando alguns perrengues, algumas dificuldades, e o Senhor como Pai, mesmo eu sendo uma figura tão complicada, tão limitada, o Senhor como Deus vem lá do alto dos céus, e o Senhor se importa comigo, e o Senhor olha para mim com amor, com especial, e o Senhor me leva e tem cuidado das minhas necessidades, tem me levado a fontes de água para mim beber, tem saciado a minha sede. Eu acho tão interessante que em vários momentos Jesus vai se apresentar ali para as pessoas como o pão da vida. Como o pão da vida. Ele vem se apresentar para tantas pessoas, como lá a mulher que estava ali no poço em João 4, ele vem falar, quem beber dessa água aqui, vai ter sede, mas aqueles que beberem a água que eu tenho para dar, jamais sentirão sede de novo. Sabe, Ele é o pão da vida que nos alimenta, Ele é a água que nos sustenta, Ele tem cuidado de nós. Você tem experimentado desse cuidado de Deus, amém? Amém? Quantas vezes você estava procurando se encher de tantas coisas, em tantos lugares, em amizades, em lugares, se enfiando em coisas tão complicadas, que não alimentam, que não preenchem o teu coração, e que muitas vezes estavam corrompendo a sua vida, e você já tinha experimentado uma porção da presença de Deus, e você tinha saudades daquilo que Deus podia fazer na sua vida. Eu lembro muito da história, de um grande pregador, até hoje, já está velhinho já, Billy Graham, e ele conta sua biografia, a história de um amigo, que estudou com ele no seminário, e eles tinham estudado junto, tinham tido muitas experiências juntos, mas dado um momento na vida dos dois, aquele amigo, ele teve uma decepção, e ele se distanciou de Deus, mas se distanciou tanto que ele se tornou ateu e militante. Enquanto Deus usava Billy Graham para ir para tantos países, pregar o evangelho, e fazer a diferença na vida de tantas pessoas, aquele amigo, pregando o ateísmo por tantos lugares. E já na velhice, Billy Graham recebe uma notícia que esse mesmo amigo, ele estava doente em estado terminal, e ele ora a Deus e fala assim, Deus, me dá uma oportunidade, eu preciso ir até essa pessoa, Deus faz um milagre, só o Senhor pode fazer milagres. E ele marca a agenda e vai até lá, eles se reencontram e começam a conversar, e falar de tantas coisas, mas de repente, Billy Graham vira para ele assim, e falou, querido, o que aconteceu com você? A gente teve tantas experiências juntos, a gente viveu tanta coisa gostosa, você já experimentou da presença de Deus, o que aconteceu com você? Por que você está assim? E aquele senhor já, mudando de assunto, ele fala assim, olha, eu tenho dificuldade hoje de acreditar nas mesmas crenças que você, Billy Graham, mas eu quero te confessar uma coisa, eu tenho saudade daquele tempo
da presença que nós experimentamos juntos. Eu não consigo hoje entender, a minha razão hoje divaga sobre as crenças que você tem, mas eu tenho saudade daquele tempo nas nossas vidas. Sabe, queridos, eu creio de todo o meu coração, que o que Deus tem para oferecer para a minha e para a sua vida, não se compara com qualquer filosofia, com qualquer prazer, com qualquer oportunidade que você possa ter, seja em qualquer parte do mundo você for. Eu tive a oportunidade de Deus de ir para alguns países que eu nem imaginava ir. Viajei pouquinho, mas Deus teve a oportunidade de me levar para vários lugares, para poder de alguma forma compartilhar o amor de Deus. Em cada lugar é uma experiência diferente, é um misto diferente de sentimentos, de frio na barriga, é cultura diferente, é comida diferente, é uma língua diferente, são hábitos diferentes, e fica aquele sentimento tão gostoso muitas vezes, mas de incerteza no nosso coração. Mas eu lembro que um dia eu estava fazendo meu devocional e orando diante de Deus, eu comecei a agradecer a Deus por cada lugar que Ele me levou, por cada lugar que eu tive a oportunidade de ir. Mas de repente, no meio daquele tempo devocional, eu entendi e eu confessei para Deus que o lugar mais longe que eu pude ir na minha vida, o melhor lugar, o lugar que eu experimentei as melhores experiências da minha vida, não foi num país distante, mas foi na presença de Deus, porque foi ali na presença de Deus que Ele pôde me transportar para junto dEle, para conselhos que são indizíveis, porque são de Deus para as nossas vidas, há experiências que vão do fundo da nossa alma e alegram o nosso coração. A presença de Deus é o lugar mais distante que você pode ir, é a aventura mais gostosa que você pode apresentar, você pode experimentar, é as delícias do paraíso, que a gente pode começar a experimentar hoje, aqui, onde você está. Às vezes a gente vai poder falar isso para algumas pessoas que não tiveram essas experiências com Deus, e a única palavra que elas sempre falam é: você está louco, cara, você cheirou cola, você está usando alguma droga. Eu falo: cara, a minha droga é outra, e ela é maravilhosa, porque ela é real, ela é uma pessoa, e ela não destrói minha vida como talvez a que você está falando aí, mas ela tem transformado a minha vida, a vida da minha família, e as pessoas na minha volta. Eu não sei se você está aqui, isso para você soa como loucura, talvez soe, porque você talvez ainda não tenha tido essa experiência. Talvez quando você escuta isso, um pouquinho do que a gente está conversando, a refletir aqui agora, sobre ter um pastor, um Deus que cuida das nossas necessidades, que nos assiste de perto, talvez para você não faça sentido, porque talvez a compreensão, a cosmovisão que você tem acerca do cristianismo é que é apenas uma religião, onde você entra dentro de templos vazios, e ali você faz alguns ritos, vazios em si. Eu quero declarar em nome de Jesus que a religião por si só, seja ela qual for, eu quero falar aqui do cristianismo, que é a nossa base de crença, ela não pode salvar ninguém. A religião não pode te salvar. Uma placa de igreja, seja ela batista ou qual for, ela nunca vai poder te salvar, porque só existe uma pessoa, Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, transformar o seu coração, dar uma vida nova para você. E enquanto você não tiver uma experiência com Ele, e não com a placa, não com uma religião, a sua vida vai continuar a mesma. Você vai continuar, talvez, sem entender o que tudo isso tem para nos ensinar. Esse pastor, esse pai que cuida, estava cercando Davi com seus cuidados. Ele estava ali saudoso, com tantas experiências na sua mente, de tanta coisa gostosa que ele tinha experimentado desse Deus. Filipenses 4,19 vai continuar nos reafirmando isso: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas não para por aí, ele vai continuar nos falando no versículo 3, ele restaura-me o vigor. É tão interessante que tem tantos momentos na nossa vida, que a gente está mal, às vezes a gente está meio borocochô, né? Você está tristão lá, está meio deprimido, sei lá, está complicada a tua vida, e é tão gostoso, queridos, quando a gente pode se lançar na presença de Deus, e ali, Ele como que faz aquele cafuné gostoso na gente, Ele começa a falar palavras de vida eterna no nosso coração, e de repente aquelas lágrimas que antes eram de sofrimento, eram de amargura, eram talvez de pesares, começam a se transformar em lágrimas de alegria,
E de repente as tuas palavras, que outrora eram palavras apenas duras, você começa a agradecer a Deus, porque a presença de Deus inunda aquele lugar. E de repente aquele estado de espírito que estava abatido, você começa a ficar diferente, você começa a ficar alegre. E é um negócio que quem olha de fora pode dizer assim, esse povo é doido mesmo. Eu quero dizer que a gente é mesmo. Porque esse Deus, Ele é capaz de entrar dentro da nossa alma e restaurar o que está por dentro. Ele é uma pessoa, Jesus Cristo, Deus e homem. Ele está presente aqui hoje nesse lugar. E sabe, Ele está olhando para o teu coração. E talvez você está caminhando por desertos, talvez por tantos anos. Mas eu quero te dizer que esse Deus Todo-Poderoso, Ele pode saciar a sua sede, Ele pode alimentar a sua alma. Eu gosto muito de uma história de uns beduínos, e hoje a gente estava escutando um pouquinho da história do nosso missionário Miguel Zugen, ontem os dois estavam falando sobre relacionamentos, e foi uma bênção, e hoje eles estavam falando um bate-papo missionário com a gente, e foi muito gostoso, e ele usa uma expressão que eu acho interessante, que quando ele viu a atual esposa dele, né, a única esposa dele, ele estava ainda gostando dela, ele tinha olhado e achou ela bonita. E quando ela sai um pouquinho, ele chega para o pastor dela e fala assim: pastor, me fala um pouquinho mais dessa beduína dos olhos claros. Os beduínos é um povo que migra no meio do deserto, entre vários países, é um povo migratório. E ele elogiou ela assim. E tem uma história de beduínos que eu acho interessante, que fala que um grupo desses foi convidado para ir para a França. Eles foram lá e chegaram no hotel, eu não sei bem o contexto da história, perdão, estou contando a história pela metade, né? Mas vamos lá. E eles chegaram, esse grupo de beduínos ali da África, chegaram ali, talvez ganhando alguma coisa, para um passeio ali em Paris, alguns dias, e eles passearam por tantos lugares, ficaram hospedados num hotel, e cada dia eles iam num lugar diferente, e no último dia eles voltaram para a sua terra. E aí, quando eles chegaram na terra dele, ou melhor, antes deles saírem um pouquinho, o guia perguntou para eles assim: o que mais vocês gostaram? O que mais assim vocês acharam legal em toda essa viagem de vocês? Qual lugar vocês gostaram mais? O que mais chamou a atenção de vocês? E aí ele falou assim: vem comigo. Eles estavam no hotel ainda, ele falou: vem comigo. E levou até o banheiro. E chegou lá no banheiro, ele pegou a torneira lá e abriu. Ele abriu e falou: ó. E o cara olhou para ele assim: ué, como assim? Olha isso aqui. Ele estava admirado. E ele: mas não estou entendendo a torneira, o que isso quer dizer? Quando a gente faz isso aqui, sai água. E o cara: poxa, legal, que legal. Me encomenda várias dessas que eu vou levar para a minha terra. Tá bom, você quer levar para a tua terra? Beleza, ele levou várias torneiras para a terra dele. E quando eles chegam lá na terra dele, lá, todo feliz, o pessoal, querendo saber da história da viagem, falou: trouxemos para vocês uma coisa revolucionária, que vai mudar aqui a história do nosso povo, vai mudar a nossa vida, uma coisa que vai transformar a nossa vida aqui. O que é? Ele pega uma sacola cheia de torneira. Ele falou: pera lá que eu vou demonstrar para vocês como é que funciona. Ele pega a primeira torneira e vai lá e não acontece nada. Ele: não, pera lá, eu acho que essa aqui está quebrada, vou pegar outra. Ele pega outra e vai fazendo isso com todas. Mas nada dá certo. Por que não dá certo? Por que não dá certo? Porque para a torneira fluir água, ela precisa estar conectada na fonte. Ele queria ali, aquele povo no deserto, que a água talvez seja um dos bens mais caros. E o Miguel estava falando para a gente de um contexto palestino lá, onde muitas vezes eles ficam semanas sem água, passam tanta dificuldade, é um racionamento grande. A água para aquele povo era um bem tão precioso. E ele queria poder levar de alguma forma, compartilhar aquela riqueza para o seu povo. Mas o que ele não entendeu é que, por mais que aquilo fosse talvez para ele algo tecnológico demais, um milagre, para aquilo jorrar água, precisava estar conectado à fonte. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está como torneiras como essa, que
não funcionam para nada, não servem para nada. Você pode estar bonitinho, estar bem arrumado, mas eu quero declarar para você em nome de Jesus, se você não estiver conectado em Jesus Cristo, se você não estiver conectado na fonte, de nada vai adiantar a sua vida. Talvez ela vai estar seca, toda quebrada, toda fragmentada, cheio de dores, porque o que te falta o mais importante, o que a palavra de Deus nos diz, a água da vida, que pode transformar vida, famílias, corações. Esse é o Deus que nós cremos. Mas ele não para por aí. Ele continua lembrando de outros momentos de Deus como ele como pastor. Ele começa a nos falar, guie-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. É tão interessante que esse texto ele vai falar um pouquinho da geografia daquele lugar de Israel. E tem tantos vales, tem tantos montes, e aqui ele está citando alguns deles, onde talvez era um vale complicado, onde que talvez ele tinha que passar por aquela trilha muitas vezes com as suas ovelhas para ir para determinado lugar, e ali era um lugar perigoso, que talvez pessoas que estavam ali para fazer o mal, ou mesmo animais estavam ali, e poderiam atacar suas ovelhas. Ele tinha que muitas vezes passar por esses lugares para ir até outro lugar. E talvez ele como pastor, ele começava a se recordar de que passar por esses caminhos, conduzindo aquele bando de ovelha, talvez fosse algo complicado, algo que gerasse temor, e muitas vezes algumas delas podiam se desgarrar e cair, e isso poderia gerar morte. Mas ele está dizendo que mesmo com esses temores dos perigos e mesmo de morte, quando existe um pastor que cuida daquelas ovelhas, ele as protege da morte, ele as protege do perigo, porque ele as cerca por todos os lados. E ele começa a olhar para si mesmo, e talvez ele vê relembrando momentos que ele estava sendo perseguido por Saul, momentos que ele estava sendo perseguido por outros exércitos, que ele estava passando algumas dificuldades, e ele começa a se lembrar que ele também foi cuidado, ele também foi protegido, ele também foi amparado por esse pastor que é Deus Todo-Poderoso, e esse mesmo pastor pôde ali protegê-los desse vale de morte. Sabe, quantas vezes você não tem passado por esse vale? Na sua vida, na sua família. Quantas vezes você não tem, às vezes, passado por angústias tão profundas da alma, que às vezes a única coisa que a gente quer é, Senhor, se está chegando a hora, então me leva. Quantas vezes você passou por crises na sua vida, complicadíssimas, e você teve que vir para Deus. Mas, queridos, uma questão que é lógica para todos nós, é que todos nós passaremos por crises. O que nós faremos nas nossas crises vai determinar o restante das nossas vidas. Eu tenho visto tantas pessoas em crise, mas recorrendo a imagens, recorrendo a religiões, recorrendo muitas vezes a pessoas que só querem muitas vezes extorquir, aproveitar, mas deixando de se voltar ao único Deus verdadeiro que realmente pode transformar a vida delas. As crises são os melhores professores que Deus nos dá, para que a gente possa ir até Deus, mostrar que nós dependemos dEle, nos humilhar diante da sua presença, para que aí sim Ele se levante com poder e autoridade e restaure a nossa sorte. Eu não sei se você está vivendo um tempo de crise. O desejo do meu coração é, olha para o alto, olha para o alto, olha para o alto. É tão interessante que os navios no passado, eles eram guiados pelas estrelas. E através ali das estrelas, eles sabiam se eles estavam indo no rumo certo, ou se eles tinham que mudar o rumo. Eles tinham que olhar para o alto. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, da mesma forma, a ser guiado pelo alto. A olhar, não para as estrelas, mas que você possa levar os teus pensamentos, o seu coração, para um Deus que está acima de você. E deixar Ele guiar a sua vida por caminhos de vida e vida eterna. E transformar a sua vida e o seu coração. Mas ele continua trazendo para nós alguns ensinamentos. Ele vai falar no versículo 5, prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver.
Eu gosto muito desse texto. Eu queria agora fazer tão somente uma pausa com vocês e contar uma história. E que tem a ver com ovelhas também. Diz uma história, uma vez eu li num livro, de um lobo que estava desgarrado da sua matilha, e ele está lá no alto de uma montanha. E lá no alto daquela montanha, ele estava cansado das suas brigas e arruaças e bagunças, e ele deita ali lá no alto daquele monte, e ele deita com as mãos, com a cabeça sobre as mãos, como os cachorros fazem, e ele passa a olhar lá para baixo, lá para o vale, e observar as coisas que estão acontecendo. E lá no vale, ele começa a ver um rebanho de ovelhas, mas ele está tão cansado, que ele fala, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar de boa. E ele ali começa a observar e analisar aquelas ovelhas, ele começa a ver que elas são branquinhas, que elas estão cuidadas pelo pastor, que está ali, levando elas para um lado, levando-as para o outro, protegendo-elas de todo mal. Ele começa a ver que elas não passam perigo algum, porque o pastor está ali defendendo. Ele começa a ver tantas coisas, ele chama a atenção dele, e ele chega a um entendimento na cabeça dele. Ele fala assim, não existe vida melhor do que a vida de uma ovelha. Quer saber? A partir de hoje, eu vou ser uma ovelha. E aí ele começa a descer a montanha em direção ao rebanho. Mas quando ele está na metade da montanha, ele pensa consigo e fala assim, mas espera lá, eu sou lobo. Se eu chegar desse jeito, elas vão sair tudo correndo, e eu vou morrer, porque o pastor vai querer me matar. Ele começa, enquanto ele descia, raciocinar como que ele podia se tornar uma ovelha. Ele lembra de um almoço passado, de uma ovelha que ele tinha comido, e ele vai lá, pega aquele resto de pele, e costura e faz, acontece, e ele se veste, e ele tenta caber naquela capa de ovelha, e ele vai chegando de fininho, andando de fininho, até que ele chega bem pertinho do rebanho. E as ovelhas olham para ele, e acham ele meio estranho, mas afinal de contas, como ele se parece com uma ovelha, elas deixam ele estar junto com elas. E ele, com a cabeça dele, ele pensa assim, até que foi fácil, estou aqui, sou ovelha, vou viver a vida dos meus sonhos, agora sim, hein? Não preciso fazer mais nada, o pastor vai fazer tudo para mim. E tudo vai muito bem, tudo vai muito bom, até que o pastor chega bem de boa e começa a levar as ovelhas para o pasto mais perto. E o que as ovelhas comem, gente? Pasto, capim. E o que os lobos comem? Ovelhas, carne. E ele descobre de uma forma desastrosa que ele odeia capim. Na verdade, ele odeia tudo que possa parecer verde. Ele tem ânsia de vômito, ele não quer saber. Mas no meio daquele momento ali, que ele está decepcionado, na cabeça dele, ele é um cara de palavra. Ele fala assim, não, a partir de hoje eu quero ser ovelha. E se esse negócio é ruim, um tempo eu vou lá. Eu vou ser ovelha, E ele começa a engolir aquele capim, ele começa a fazer cara feia, mas ele é homem, ele é macho. E vai passando os dias, e vão entrando as semanas, e as semanas elas vão se tornando meses, e ele descobre de uma forma desastrosa, que ele não é uma ovelha, que na verdade ele não gosta de muitas daquelas coisas, e ele está feliz ao mesmo tempo, mas o tempo dele está triste, até que numa noite, onde as ovelhas estão ali dormindo, e o pastor não estava presente, ele sai de fininho, e ele deixa a capa dele escondida num lugar, e cai numa vida de lobos, briga, aproveita, faz toda a arruaça, aproveita de todas as formas possíveis, vive a vida de lobo. Mas acontece um negócio esquisito, muito estranho. No domingo seguinte, ele está lá participando do culto, cantando os hinos, com a cara lavada. Ele está ali como que nada tivesse acontecido, com a sua capa que ele deixou ali. Sabe, queridos, eu tenho visto tanta gente assim, entrando nas nossas igrejas,
E sabe, às vezes cansado de uma vida de arruaça lá embaixo, lá fora. Porque eu creio que olhar as coisas de Deus traz desejo no nosso coração. Às vezes você fala assim, eu quero dar um tempo na minha vida, eu não quero mais essa vida de bagunça, de balada, eu quero uma vida diferente, eu vou para a igreja. Só que aquela ovelha ali não é bem ovelha. Muitas vezes é um lobo vestido de ovelha, porque não aconteceu o mais importante, que é uma entrega total de vida para o Senhor Jesus. Na verdade, uma vida de ficar se esforçando, de ficar tentando enfiar uma coisa dentro da goela abaixo, de ficar se esforçando em hábitos que muitas vezes são religiosos, mas que nada tem a ver com cristianismo. E aqui, enquanto está aqui dentro, está tudo muito bom, muito bem, está tudo muito lindo, mas sai daqui para fora para você ver como é que é aquela pessoa. Como é que é ela na casa? Como é que é dela na faculdade? Como é que ela no trabalho? Como é que ela na rua? Ela tirou a capa. E lá, ela cai no mundo. E faz e acontece. Mas sabe de uma coisa? As coisas na igreja parecem que são bom. E ela vem de novo, e vem pro apelo, e chora de novo. E é tão bom, é tão gostoso. E parece que ela sai com a mente aliviada, né? Para de novo cair no mundo de lobos. Queridos, em nome de Jesus, eu creio que Deus ele pode transformar vidas. E a primeira parte desse texto eu quis enfatizar muito forte de todos os cuidados, todas as bênçãos que cada um de nós pode ter, quando nós nos submetemos a esse Deus, como nosso Senhor, e aí Ele vem e transforma a nossa vida, e nós nos tornamos ovelhas dEle, e Ele como bom pastor, Ele sempre vai estar nos conduzindo, nos cercando de todo amor e cuidado. E muitas vezes tem tanta gente que quer isso, quer as bênçãos de Deus, quer a calmaria, quer tantas coisas que Deus pode dar, quer a paz de espírito, mas não quer se entregar completamente para Deus. Querido, eu quero dizer em nome de Jesus, se você é essa pessoa, Deus conhece o teu coração, Deus te conhece. O homem consegue ver apenas a aparência, mas eu quero dizer em nome de Jesus que Deus conhece o teu coração. Lá em Samuel, o profeta foi chamado para ir na casa ungir Davi, esse mesmo Davi, como rei, mas ele não sabia quem que era. E a primeira pessoa que ele vê era um cara grande, forte. Ele tinha que escolher um entre os filhos para se tornar o rei. E ele olha aquele primeiro forte, bonito, e fala assim, é esse, ó, esse tem porte de rei. E Deus no coração dele fala assim, ele não. Ah, é aquele outro ali, ó, aquele lá tem toda uma pinta de rei, ó, vai ser ele. E Deus começa, e passa outro, até que passa todos. E ele fala assim, mas não tem mais ninguém aqui, você não tem mais nenhum filho? E aí vem Davi, um cara mirradinho, pequenininho, que tocava harpa e cuidava de ovelhas. Deus falou assim, é esse, unge esse aí. Ele falou, mas Deus, esse daqui, não, o senhor está enganado, não, esse aqui não. E Deus traz para ele um ensinamento que serve para mim e para você. Deus não olha a aparência, Deus conhece o coração. Eu quero dizer que Deus conhece o teu coração. Sabe, queridos, talvez você está aqui, ou mesmo tem frequentado tantos cultos. Talvez você até tenha um desejo no teu coração, de você poder experimentar das coisas de Deus. Eu quero dizer para você que a única forma de você ter uma vida diferente, a única forma de você realmente ser feliz e encontrar a realização na sua vida, é quando você entrega a sua vida, o controle da sua vida inteiramente nas mãos desse Deus. Eu costumo dizer que no passado eu queria dirigir a minha vida, eu só levava a minha vida para lugares complicados, e dava PT. Mas é tão gostoso que um dia Deus me convidou para sair ali do lugar de piloto e sentar no banco de passageiros e convidar esse Deus para conduzir a minha vida por onde Ele quer. Eu quero dizer para você que enquanto você se assumir como aquele que controla a sua vida, todas as áreas dela, você nunca vai poder se tornar filho de Deus. Você nunca vai poder realmente se tornar discípulo do Senhor. Não importa se você está na igreja, não importa se você está numa célula, não importa se você frequenta todos os cultos e vai em todos os apelos. Sabe por quê, queridos? O que Deus realmente quer no nosso coração é obediência. Obediência.
A palavra de Deus vai nos falar o seguinte: Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos em peles de lobos, de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecem por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caindo a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande, grande a sua queda. O sucesso da nossa vida, queridos, não está em você se dizer cristão. Tantos têm falado isso, e talvez seja exatamente por isso, por tanto serem dizendo evangélicos, cristãos, mas que não obedecem à palavra de Deus, é que o cristianismo e Cristo tem sido ridicularizado lá fora. Muitas vezes você já escutou: se for para me ser cristão, como fulano ciclano, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Já escutou isso? Você já disse isso? Mas o que aconteceu com a sua vida? Você teve uma experiência com Deus, e Deus te transformou, e você pôde ver que existe transformação sim, que isso aqui não é um monte de balela, isso aqui é verdade, que Deus pode sim transformar a sua vida, a sua história, mas isso existe obediência no nosso coração, entrega absoluta. E se isso não acontecer, eu quero te dizer, que sim, você vai continuar perdido, vai continuar talvez entrando e saindo de igrejas, mas vai continuar do mesmo jeito. E quero dizer que é até pior, porque enquanto você não se entregar, realmente, esse vazio parece que vai aumentar no teu coração, até que você se entregue completamente para esse Jesus. Eu quero hoje te desafiar algumas coisas nesse lugar. A gente aprendeu no começo que esse Deus é um Deus de cuidado. Ele é o pastor das nossas almas. Ele tem cuidado de cada um que se lança até Ele e se submete aos seus cuidados. A única forma de a gente ter isso é realmente, verdadeiramente, nos tornarmos ovelhas, entregar o controle da nossa vida a Ele. E aí, a Bíblia nos fala que Ele vai te proteger, Ele vai te guiar, Ele vai te envolver, mas eu creio que o mais gostoso e acima de tudo, Ele vai habitar dentro de você, e Ele vai salvar a sua vida. E Ele vai te dar uma vida nova não apenas aqui, mas Ele nos dá a oportunidade de viver uma vida nova com Ele na eternidade. Na eternidade. Isso é para todos aqueles que querem.
Mas, queridos, eu quero dizer para você que se você continuar do mesmo jeito, sem entregar a tua vida para Ele, a sua vida vai de mal a pior. Você pode até pagar de santinho, de bonitinho, com a sua capa. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus, esse Deus de amor, Ele está te convidando para depositar suas capas diante dEle. E de forma corajosa, entregar a sua vida a Ele. E deixar Ele transformar sim a sua vida por completo. O final dessa história aqui vai falar desse lobo que um dia está ali revoltado. Ele pede para Deus de todo o coração mudar a vida dele. E Deus tira o coração de lobo e dá um coração de ovelha. E a partir daquele momento, ele verdadeiramente se torna uma ovelha diante de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Fecha teus olhos, só você e Deus. Qual que é a tua natureza, querido? Você sabe por onde você tem andado, e Deus também. Você verdadeiramente é ovelha, tem ouvido e obedecido às palavras desse Deus? Ou talvez você tenha vivido uma vida de mentira, de falsidade, onde talvez para alguns você se demonstra uma coisa, mas lá no fundo, verdadeiramente, você não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. O desafio de Deus para você hoje não é uma acusação, mas é um desafio, eu quero mudar a sua vida. Eu estou aqui hoje e eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Eu estou cansado de ver você da mesma forma, tantas vezes chorando no teu quarto, pela mesmice de vida, porque existe esse vazio no teu coração, mas isso nunca foi meu plano para você. Eu tenho uma vida plena, de felicidade, de delícias para você, mas a única forma de Deus te dar ela, é você se entregar por completo a mim. Abandona a tua capa, abandona o teu jeitão de ser, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele fará. Ele fará. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você está aqui hoje, e você já foi ovelha, mas talvez você está há tanto tempo distante dos caminhos do Senhor, e talvez, como Davi, você consegue se lembrar de tantos momentos do cuidado desse Deus. Eu quero dizer para você, não deixa passar o tempo, querido. Satanás não brinca em serviço, e a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. A única forma de passarmos pelos vales da sombra e da morte e sairmos sãos é quando o pastor está conosco. Talvez você tenha se quebrado tanto na sua vida porque você tem se permitido caminhar por caminhos onde Deus não está. Talvez até alguns aqui já tinham planos para essa noite, o que você ia fazer, os caminhos que você ia trilhar, e você sabe que Deus não está nesses caminhos. Queridos, eu creio que quem já experimentou da presença de Deus sabe que não existe nada melhor. E tantas pessoas hoje têm abusado do que chama amor de Jesus. Deus é amor, e Ele morreu, deu a sua vida por nós. Mas não se esqueça, queridos, que Deus também é justiça, e a Bíblia fala fogo consumidor. Ele é misericordioso para todos aqueles que o buscam, mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus hoje quer restaurar a sua sorte. Ele não quer mais que você viva errante, cheio de carrapichos aí nas tuas lãs. Ele quer que você tenha uma vida diferente nos caminhos dele. Eu quero que você, onde você está, que você faça a sua oração. Eu quero que você apresente a sua vida diante de Deus. Quando eu orava por essa mensagem, eu falei, Deus, você tem certeza, é essa mensagem mesmo? Quer que eu fale qualquer outra coisa, Deus? É isso mesmo? E o sentimento de Deus no meu coração muito forte
durante toda essa semana aqui: filho, existem ovelhas minhas que estão perdidas, e elas vão estar lá. Tão simplesmente fale para elas que eu estou de braços abertos. Eu estou de braços abertos. A decisão é delas. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e ela é viva e eficaz, e penetra no mais profundo da alma. Eu quero pedir agora, Deus, entra no mais profundo do coração, e Deus, sobre toda mentira, Deus, sobre toda prisão mental, emocional, física, Deus, de mentiras que Satanás tem lançado sobre o teu rebanho, eu quero repreender em nome de Jesus. A tua palavra nos fala que quem nos convence é o teu Espírito. Então, Deus, convença o teu povo, aqueles a quem o Senhor quer chamar para si, e quer limpar, e quer restaurar, e quer dar uma vida nova. E hoje aqui, Deus, faz o milagre da salvação, para a honra e glória do teu nome. Continue com teus olhos fechados. Você que está aqui hoje, que quer hoje parar de andar do teu jeito, que quer realmente de todo o coração entregar sua vida a esse Jesus, não a uma placa, não a religião, mas a esse Deus, que pode também se tornar o teu pastor e cuidar da sua vida. A única coisa que você tem que fazer, e o mais importante, é entregar por completo a tua vida a Ele. Aqueles que hoje querem fazer essa decisão, a coisa que eu mais gosto é de lembrar do meu tempo, da minha decisão. Se tem um arrependimento que eu tenho, é de não ter feito isso antes. Foi a melhor e ainda continua sendo a maior decisão da minha vida. Se isso é com você, querido, se você hoje quer aceitar esse desafio, eu quero que tão somente você erga uma das suas mãos. Nós queremos orar por você, conhecer quem é você. Se hoje você quer entregar sua vida a esse Jesus e se tornar ovelha desse bom pastor, onde você está, erga das suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Glória a Deus aqui na frente. Quem é? Glória a Deus. Quem é que quer hoje parar de brincar de lobo e ovelha, e de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus, depositar as capas diante do Senhor, e se tornar uma ovelha de verdade, de dentro para fora? É contigo, queridos. Deus mandou falar essa palavra. Então tem gente lá atrás, glória a Deus, lá atrás, aqui do lado, aqui na frente. Quem mais? Deus falou ali do lado, 2 pessoas, 3, pode levantar a mão, querido. Deus te conhece, Ele está vendo o teu coração. Deus abençoe aqui, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus está vendo o teu coração, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Deus só trouxe essa palavra hoje para você, porque Ele não quer condenar o teu coração, ao contrário, Ele quer transformar a sua vida, que você viva uma vida diferente. O objetivo de Deus nunca é a condenação, é nos dar a oportunidade de ter uma vida diferente. Ter uma vida diferente. Glória a Deus aqui. Quem mais? Quem mais quer hoje parar de brincar, para ter uma vida séria nos caminhos do Senhor? Glória a Deus. Quem mais hoje quer assumir um compromisso? Eu não estou falando com adolescentes, eu não estou falando com crianças, eu estou falando com homens e mulheres, diante de um Deus vivo que está presente neste lugar. Tem que ser homem, tem que ser mulher. Quem é? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu quero chamar você que assumiu o seu compromisso. Quero chamar você aqui na frente. O único objetivo de você sair do teu lugar e vir aqui na frente, eu sei que zero aquele frio na barriga, mas é para a gente entender que não é da nossa forma mais, não é do nosso jeito. Se você realmente quer viver agora do jeito de Jesus, no tempo dele e para a glória dele, queridos, a primeira coisa, o primeiro sentimento que você vai ter no teu coração é: não, eu quero continuar aqui no meu cantinho, tá bom? Não, querido, ficar no teu cantinho do seu jeito te levou para caminhos que você sabe onde deu. Agora é do jeito de Jesus, ou é isso ou é nada. Então, se você realmente quer mudar de vida, sai do seu lugar. Ah, mas o que vão pensar de mim? Queridos, presta bem atenção. Um dia eu estava nessa crise com Deus, mas Deus, o que vão falar de mim? E aí Deus falou para mim assim: filho, mais importante é o que eu posso falar de você. Você é salvo, perdoado, então não fica preocupado com as pessoas que estão tendo para pensar de você. Onde você está? Sai do seu lugar.
sai do seu lugar. Hoje é dia de salvação neste lugar. Hoje é dia de Deus transformar corações, tirar corações de lobo e dar coração de ovelha. Se é com você, se você assumiu esse compromisso com Deus, não é comigo, não é com essa igreja, é com Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá, que Deus tem uma obra para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Enquanto você está vindo para cá, Deus começou a falar no meu coração também. Tem gente que está aqui e que está desviado, já experimentou, já ouviu falar, já experimentou tanta coisa, mas decidiu no seu coração andar por caminhos distantes. Mas eu tenho um plano ainda para essas vidas, eu tenho um tempo novo. Se é com você, querido, se você está distante dos caminhos do Senhor, você já aceitou lá atrás, mas você está andando por caminhos tortos, e hoje você de novo quer apresentar a sua vida a Jesus, e viver não mais o seu jeito, mas o jeito dele. Levanta do seu lugar. Hoje é dia de concertos na casa de Deus. Hoje é dia de um tempo novo na sua vida, na sua casa. Deus tem um banquete para você. Ele quer de novo ser o seu pastor. Se você mais uma vez quiser ser ovelha dele. Se é com você, queridos, vem para cá. Aleluia, aleluia. Quanta gente, louvado seja o teu nome, Deus. Perdão, Pai, porque às vezes o Senhor fala pra gente falar algumas coisas e a gente fica relutando de falar o que o Senhor quer. Mas Deus, louvado seja o teu nome, porque quem opera em nós o querer efetuar é o Senhor. Então louvado seja o teu nome. Faz a tua obra na vida do teu povo, Pai. Você que está aqui, eu quero orar por você agora. Mas sabe, a primeira oração é a mais importante, a sua, onde você vai dizer para Deus: Deus, eu cansei de fazer do meu jeito, a partir de hoje eu quero fazer do teu jeito. Eu hoje me rendo completamente ao Senhor. Eu quero sair do banco de piloto, eu quero ir lá para o banco de passageiros. Deus, a partir de hoje, domina a minha vida, conduz a minha vida. Eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Onde você está no teu lugar, fecha os teus olhos, faz a sua oração aí, faz a sua entrega para Ele, do seu jeito. Eu não sei orar, não tem importância, do teu jeito, com as tuas palavras, clama a Ele. O bom pastor está do seu lado, e Ele está pronto para te ouvir, e para te pegar no colo se for preciso. Esta oração, você que hoje está assumindo esse compromisso com Deus pela primeira vez, eu quero que você ore comigo agora e repita essas palavras. Fecha teus olhos. Você realmente quer se entregar totalmente a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos e ore junto comigo, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, eu cansei de viver do meu jeito, eu cansei dessa miséria de vida. Eu hoje, de todo o meu coração, eu quero viver a tua vontade, do teu jeito. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu hoje, de todo o meu coração, eu entrego toda a minha vida a Ti, e eu peço que o Senhor mude a minha vida, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados, eu quero orar por você. Senhor Jesus, o teu povo está aqui. Deus, elas são tuas ovelhas. Ah, Deus,
A tua palavra nos fala que onde existem 2 ou 3 reunidos em teu nome, a presença de Deus, do bom pastor, se faz ali, se faz presente. E Deus, eu creio que o Senhor está presente neste lugar, passeando aqui no meio do teu povo, cercando eles. Mas Deus, para aqueles que hoje estão assumindo esse compromisso com o Senhor, Deus, eu quero te pedir o que a tua palavra nos fala lá em Efésios 1:13, que quando nós ouvimos essa palavra e nós cremos nesse evangelho, o Senhor derrama do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e sela o nosso coração. Eu quero pedir, Senhor Jesus, sobre vasos ocos, sobre vidas que estão vazias, eu quero te pedir nesse momento, Deus, derrama do teu Espírito Santo. Deus, começa a tocar as vidas que estão neste lugar, começa a preenchê-los, Deus, com a tua presença, que eles possam entender, Deus, que o cristianismo, Deus, é real, que o Senhor possa entrar nos seus corações e sussurrar, Deus, as tuas palavras nos ouvidos deles. Deus, que o Senhor possa cercá-los, Pai, por detrás e pela frente. E Deus, que o Senhor possa a partir de hoje conduzi-los pelos teus caminhos, caminhos de vida eterna. Senhor Jesus, transforma essas vidas, transforma esses corações, porque eles são teus rebanhos, Pai. E o Senhor é o bom pastor. É o que eu oro, Deus, no nome de Jesus. Continua aqui. Eu queria orar agora por você que hoje está voltando para Deus, que já experimentou tanta coisa, mas talvez andou por caminhos distantes, e hoje você decidiu mais uma vez, de todo o teu coração, viver segundo os planos dele. Talvez você está aqui, está preocupado, mas como é que vai ser lá fora? Como é que vai ser quando tiver aquela situação, aquela outra? Queridos, entenda, quando a gente se entrega para Deus, Deus, Ele cuida da gente, e Ele vai te ajudar nessa nova fase da sua vida. Eu quero orar por você, você que hoje está voltando para Deus. Fecha teus olhos. Senhor Jesus, tem gente boa aqui, gente que já bebeu da fonte, gente que já experimentou, Deus, do Senhor, mas que, Deus, por questões diversas, acabou se distanciando dos teus caminhos. Hoje, Pai, nós estamos aqui apresentando a vida deles diante do Senhor. Toma a vida de cada um deles, Pai. Tira todo o carrapicho, Deus, tudo aquilo que é do passado, tudo aquilo, Deus, que Satanás vai tentar lançar sobre a vida deles, para distanciá-los dos teus caminhos. Deus, eu quero clamar que o Senhor dê uma vida nova nessa vida, porque isso é promessa de Deus, e que eles tenham uma vida transformada, para a honra e glória do seu nome. É o que eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para esse mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus.